Olá, pessoal. O layout está diferente, porque eu estou tentando usar um novo aplicativo para gravar a tela. Ele é da Logitech. É gratuito e é interessante. Eu gostei dele porque ele não é burro com relação a saber que eu tenho duas telas. E aí eu posso trabalhar na tela grande. O outro ele me forçava a trabalhar na tela pequenininha. E aí eu estou fazendo esse vídeo para testar. Então, por que não falar então um pouco sobre topologia geral? Eu falei ontem, vou falar hoje de novo, eu gosto. Sou suspeito para falar, né? Mas enfim, ah, nos vídeos anteriores a gente discutiu essencialmente espaços topológicos, funções contínuas, base, subbase, foi bem elementar em certo sentido, topologia produto. Até então, nada de novo sob o sol. Agora, se isso fosse um curso de topologia geral que eu estivesse dando para uma turma, alguma coisa assim, o próximo tema seria esse aqui, convergência e compacidade. Porque eu acho que as coisas mais importantes, ou melhor, eu acho que o que mais o estudante se lembra de um curso são as coisas que ele vê no começo e talvez no final. Deixar as coisas no meio, em geral, são perdidas. Então, como ainda está no começo e convergência e compacidade é muito importante, eu, eu esse seria o tópico seguinte, e de fato se olha aqui, é a seção 1.2, a gente estava discutindo antes da seção 1.1, certo? E agora vamos para a seção 1.2. Então, eu escrevo de acordo com o que eu acredito. E o vídeo segue o que eu escrevo. Portanto, convergência e compacidade. Ok. Então, se a gente, para fixar as notações, que a gente vai usar isso bastante, então, se está diferente, como a tela é maior, eu estou conseguindo aproveitar melhor o espaço. Então, se X está um espaço topológico, e x é um ponto do x, a gente vai escrever assim, tal x vai denotar a família de todos os abertos de x, tal que x pertence a A. Então, topologia tal, o tal x são os abertos que tem o xzinho, e a gente vai denotar por n x, um n cursivo, tá? O filtro gerado por essa coisa aqui. Então, isso aqui é um pré-filtro, tá? Se você pega quaisquer dois caras aqui dentro e intercepta, ele ainda está lá, então ele é um pré-filtro muito bom. Então, quando você fecha para cima, você vai ter um filtro, tá? Então, explicitamente, para quem não se lembra dessa notação, explicitamente o de vez em x, tais que existe, que pertence a tal,
tal que o... Opa, V não, né? Onde está a borracha aqui agora? A borracha agora fica aqui. E onde está a opção de dizer que eu quero lápis? Descobri. É aqui mesmo, nesse cantinho. Então, explicitamente, esse NX, esse filtro, é a coleção de todos os subconjuntos do X para os quais existe um A, um A aberto que tem X como elemento, tal que o A está contido em V. É o que chamamos de filtro das vizinhanças ou de vizinhança do X. Certo? Então, isso está de acordo com a nossa com a terminologia que eu aprendi a usar, de que vizinhança não é sinônimo de aberto. Vizinhança é um subconjunto que contém um aberto, é um subconjunto cujo interior é diferente de vazio. Tá? Então, a gente vai usar bastante quando a gente vai falar sobre convergência e compacidade, tá? Eu não sei por que riscar aqui, deixar bonitinho, convergência e compacidade. A gente vai usar bastante esse. Houve um pequeno corte aqui porque o Discord caiu. E é aquela velha história de que eu transmito o áudio para o computador pelo Discord. Enfim. Agora eu tenho que descobrir como passo para a próxima lousa. Passei. Se quiser voltar, é aqui. Tá relativamente tranquilo. Então tá. Quando a gente começou a discutir a ideia de topologia, de tentar tirar ela a partir da noção de convergência de filtro, a gente tinha fixado para cada ponto X um filtro. E aí a gente dizia que um outro filtro convergia para ele, especialmente se ele continha o filtro que a gente tinha fixado. Agora a gente vai fazer exatamente isso, só que sem ser uma embromação para convencer vocês. Tá? Então, eu ainda estou apanhando um pouco com o software aqui. Então, dado então fixado o espaço topológico anterior, então dado um F, um filtro em X, um filtro sobre X, tá? Um filtro de subconjuntos de X, filtro sobre X, tá? Lembrando que às vezes você pode ter pulado isso, não há problema, mas filtro é uma coisa assim, ele está contido no conjunto das partes de X, ou seja, cada elemento do filtro é um subconjunto do X, tá? Se você tem A e B pertencente ao filtro, então a interseção pertence. E se você tem A pertencente ao filtro e B contendo, então o B pertence ao filtro.
E claro, eu esqueci de colocar aqui uma condição importante. O filtro é não vazio. Tá? Então, se você não lembra o que é filtro, filtro é um negócio assim. O primeiro vídeo de topologia geral foi sobre isso. Então, dado um filtro sobre X, diremos que esse filtro converge para X pertencente a X. Em símbolos a gente vai escrever assim. Tá? Se ocorrer essa inclusão aqui, o filtro de vizinhanças está contido no filtro F. Tá? Bom, em geral, escrever do modo como costuma se fazer, tá? Em alusão ao cálculo, a gente vai para um filtro F, a gente vai denotar, então denotamos a gente vai escrever assim, limite de F, igual ao conjunto de todos os passos, tais que o filtro F X. Tá legal? Uma observação relativamente pertinente aqui é que o ideal tem esse aqui, ou seja, quando você pega todos os subconjuntos do espaço topológico, ele converge para todo x em x. Tá? Todo ponto do espaço, quando você pega o filtro de vizinhanças dele, não importa qual seja, ele está contido no conjunto das partes. Tá? Por isso, ele é meio à toa. Consideramos apenas filtros que são próprios, tá? Então, filtros que são diferentes do conjunto das partes, no que a gente vai fazer em seguida. Bom, então, por que falar de filtro? O que leva alguém, o que poderia levar alguém a se importar com noções de convergência e coisas do tipo? Quem está assistindo isso e já estudou análise, mesmo cálculo, essas coisas assim, está ciente de que estudo de convergência permite, quando você vai saindo da parte teórica e indo para a aplicada, vários processos dependem de que certas coisas que você define em estágios converjam. Tá? Mas isso para mim não interessa. Tá? Eu só acho bonito. Tá? Mas a convergência em si é importante. E a ideia, a necessidade dos filtros e das nets que vão aparecer daqui a pouco, é tentar fazer em contextos mais gerais coisas que a gente faz em contextos bem mais simples. Tá? Então, só lembrando aqui, lembrando de uma coisa que a gente fez no primeiro e no segundo vídeo, se a gente tem uma sequência xn, tá, a partir de agora eu vou chamar o ômega é o cônjuge dos naturais, tá? Eu vou parar de ficar chamando assim porque eu vou acabar me confundindo muito. Então, 0, 1, 2, os números naturais com o zero, que é naturalmente natural. Então, você tem uma sequência, xn é sequência em x,
a gente escreve isso aqui para indicar aqui a sequência converge para x. Isso aqui é a sequência para x. Se para todo aberto em torno do x, mas nem precisa ser aberto. A gente pode simplesmente pegar, pode ser vizinhança mesmo. Para todo V que pertence a N, existe um N que pertence aos naturais, tal que se N for maior ou igual que esse, então, o xn correspondente pertence à vizinhança. Se não me engano, quando a gente discutiu isso e a equivalência disso com filtros, a gente tinha feito, em vez de ser no espaço topológico, a gente tinha feito na reta. Mas é a mesma definição, tá? Então lá o que a gente viu é que isso aqui acontece, então isso aqui acontece, C e somente C. Esse filtro aqui, acho que lá eu tinha chamado de H. Se e somente se o filtro H converge para X no sentido de filtro, onde esse filtro H é o conjunto de todos os Hs contidos em X, tais que existe um N natural, de modo que o rabo da sequência determinado por esse natural está contido no H. Isso é um filtro também. E a gente tinha visto isso aqui. Então, a mesma demonstração lá. Vale aqui a gente falar de filtros convergentes. Permite para a gente, generaliza o tratamento de sequências convergentes em espaços topológicos, tá? Mas isso ainda não respondeu a pergunta que eu mesmo fiz agora há pouco. Que era, que tipo de coisa que a gente quer generalizar tanto assim? Exemplo do que a gente vai generalizar é isso aqui. Então, proposição. A gente já viu o que é um espaço pseudométrico, né? Então, seja... Foi um espaço métrico, mas sempre pseudométrico também. Então, seja x de um espaço pseudométrico ou pseudometrizado, se você quiser, tá? Aí na hora de provar você invoca a métrica que induz a pseudométrica que induz a topologia, mas enfim, é indiferente. Se x é um espaço pseudométrico, há um subconjunto do seu espaço e x um ponto. Nessas condições, o ponto x pertence ao fecho C e somente C. Existe uma sequência xn, tá? Tal que xn pertence para todo N e xn converge para X. Eu sou pedante, mas quem quiser tem o direito, assim, eu acho meio estranho, porque isso aqui não é um subconjunto de xn's, é uma sequência, uma função dos naturais em x. Tá? Então, eu acho meio desonesto escrever assim, mas quem quiser pode. Tá? Não sou eu que vou julgar vocês depois, né? No, no momento da passagem, não serei eu que vou julgar vocês. Mas se fosse, eu ia preferir que vocês escrevessem assim. Pertence a, tá? Que é o conjunto das funções de ômega em A. Tá? Acho bem mais razoável. Tá?
Mas, enfim, discussões inúteis sobre notação à parte, a prova disso aqui ela é bastante ilustrativa. Deixa eu separar aqui essa bobagem. Então, a prova é bastante ilustrativa, porque é claro que para x, nessas condições, então, uh, se eu tive que cortar brevemente, se a sequência xn converge para o x, então pela definição que a gente deu logo na lousa anterior, isso significa que para todo V que pertence a nx, existe um n pertencente aos naturais, tal que n maior ou igual que n implica que o xn pertence a V. Mas, em particular, isso implica que para como esse xn pertence também a A, em particular, isso mostra para a gente que V inter A é diferente de vazio. Então, se a gente for lembrar de uma das descrições do feixe, a gente tinha visto que uma das descrições do feixe era essa. O conjunto de todos os pontos do espaço, tais que para todo V contido em X, a interseção aberto tal que alguma coisa acontece, né? Tá. Aberto tal que o ponto X pertence ao aberto. Quando a gente faz essa interseção aqui, ela é diferente de vazio. Tá? É o conjunto de todos os pontos que parece que qualquer vizinhança deles, desses pontos, interceptam o conjunto. Então, eu acho que eu não provei, eu deixei como exercício, mas não é um exercício difícil de qualquer forma. Mas, então, essa é, digamos, a parte fácil, tá? Xn converge para x, então isso aqui acontece. Notem que aqui a gente não usou nada de ser pseudométrico, tá legal? A gente usa na volta. Não vai usar exatamente o fato de ser pseudométrico. A gente vai usar, na verdade, o fato de que todo ponto tem uma base local enumerável, mas isso é mais para frente. Para a recíproca, a gente fixa, a gente chama essa família aqui, ó, seja B igual a família das bolas com respeito à pseudométrica centradas em X com raio 1 sobre 2an com N natural. Tá? Então, o x está aqui, a gente pegou bolinhas abertas que estão ficando cada vez menores. E todas contêm um ponto. Ok. Como cada um desses caras é um aberto na topologia, tá? Na topologia induzida pela pseudométrica, se a gente tem o x pertencente ao feixe, então para todo n existe um xn que pertence a essa bola, a bola respectiva. Então ele dista menos que 1 sobre 2an de x. E ele também está em A. Tá? É a testemunha. Cada um desses caras é um aberto em torno do x. É um aberto que contém o x. Como o x está no feixe de A precisa interceptar qualquer aberto que contém o x. Em particular, esses. Tá? Então, como intercepta qualquer aberto em particular, intercepta esses. Portanto, uma questão de escolha, enfim, a gente pode escolher um xn para
para cada n que testemunha isso. Uma vez que a gente fez isso, essa sequência aqui é uma sequência de pontos do A, tal que xn converge para x. Porque se o x pertence a V, que pertence a tal, se V algum aberto que tem x, então existe um n pertencente aos naturais, tal que isso aqui acontece. Então todos os xn's, todos os n's maiores, todos os m's maiores do que esse n vão ser tais que as bolas correspondentes estão contidas nessa aqui. Bom, mas se estão contidas nessa aqui, estão contidas nesse. E como os pontinhos respectivos estão nessas bolas, então, enfim, mostramos que converge. Tá? Certo. Esse resultado, então, isso que a gente provou, cadê? Foi demais. Eu queria só voltar uma página e voltou todas. Como que eu faço? Aqui. Entendi. Tá. Esse resultado, ele não vale em geral. Tá? Mais para frente a gente vai ver espaços onde isso aqui não acontece. Tá? Mas um exercício interessante para quem estiver interessado em fazer isso. O áudio caiu brevemente, mas voltou. Obrigado, Discord, por sempre me avisar depois que acabou. Então, um exercício interessante para quem quiser fazer é isso aqui. Então, sejam x e y espaço topológico com x pseudometrizável. Então, existe uma pseudometria que induz a topologia do x. Tá? E fixa também um pontinho desse x lá. Então, é um exercício típico de espaços métricos, até análise se bobear, dependendo do quão bem feito for. Mostre que essa função, ela é... Se você tem uma função, né? Mostre que uma função f de x em y é contínua no ponto x, C e somente C, para toda a sequência xn em x, tá? Então, cada xn é um ponto de x, e isso é uma função que sai do ômega em x. Então, C somente C para toda a sequência em x, tal que xn converge para x, valer que isso aqui, então, em espaços é pseudometrizável, então funções contínuas são aquelas que preservam sequências convergentes. Então, a função vai ser contínua em x, se toda a sequência que converge para x, quando você aplicar a função nessa sequência, a imagem dessa função vai convergir para a imagem original, que é o x. Tá? Legal, é uma coisa bacana. As sequências são legais para você fazer argumentos relativamente computacionais. Só que, felizmente ou infelizmente, para mim, infelizmente, né, para mim é felizmente, porque aí eu tenho trabalho, isso não vale em qualquer espaço topológico. Em muitos espaços isso não é possível. Você não tem essa equivalência entre ser contínuo e preservar convergência de sequências. Tem um carro de
Meu Deus, tá. Ah, enfim. Ah, tá, tudo bem. Eu só estava prestando atenção se o som estava vazando para a gravação, mas não tá. Então, eu vou encerrar esse vídeo com um exemplo para mostrar que esse tipo de cenário aqui não se preserva em geral. E aí, para motivar quem quiser a ver os próximos vídeos onde a gente vai ver como usar filtros. Eu tive que pausar de novo porque até fogos de artifício estão soltando, parece. Mas enfim, espero que tenham parado. Ah, então, vou terminar esse vídeo com um exemplo que vai mostrar que isso aqui não vale sempre. E aí nos próximos vídeos, nos próximos 4 ou 5 vídeos, a gente vai discutir como, como usar filtros e redes que a gente ainda não sabe o que é, para generalizar essas questões aqui e poder fazer isso em qualquer espaço, tá? Ah, dadas algumas limitações. Então, o exemplo é o seguinte. Vou mudar a cor aqui. Então, o exemplo é o seguinte. Vamos pegar a reta real e olhar o espaço de todas as funções que saem de R em R e olhar isso com a topologia produto. Então, lembra que a gente pode enxergar isso aqui como sendo o produto de R cópias de R, tá? Se você preferir, você pode escrever isso aqui assim, ó. XR, R pertencente aos reais, onde XR é igual a R para tudo R que pertence a R. A gente pode enxergar isso aqui assim, tá? Então, a gente pode pôr a topologia produto aqui. Legal. Bom, qual é a graça desse espaço aqui? A gente já viu como são os abertos básicos aqui dentro, né? Os abertos básicos são sujeitos dessa forma. Onde cada um desses VX é aberto. E mais do que isso, quando a gente considera, quando a gente olha quantos são os, quantos VX desses não são a reta toda. Então, a gente olha para esse conjunto aqui. Então, isso aqui é finito. Então, um modo de você, então existem no máximo, sei lá, x0, x1 até x1 milhão, tais que o Vx correspondente a um aberto que não é a reta toda, só que todos os outros são a reta toda. Tá? Isso para esse V. Um outro aberto básico vai ter uma outra quantidade finita de possível de abertos que são diferentes do espaço todo. Claro, isso pode ser, essa quantidade finita pode ser zero. Tá? É importante que o espaço todo seja aberto. Tá? Então, zero é natural. Mas enfim. Ah, então, sabendo disso, um exercício. Ah, apertei errado aqui. Sabendo disso, um exercício que é bastante edificante. Eu vou deixar esse como exercício porque eu vou fazer a versão geral dele depois. Tá? Mas o exercício é esse aqui. Se você tem uma sequência Fn pertencente a Fn,
Tá, eu vou escrever assim e vocês que lutem, tá? Você, R, R, ômega, tá? Então, cada Fn desse, se essa anotação ficou muito ruim para vocês, cada Fn desse é uma função que sai de R em R, tá? Não estou pedindo que seja contínuo, não estou pedindo porcaria nenhuma, é só uma função de R em R. E aí eu estou com uma sequência dessas coisas. Aí, se a gente bota a topologia produto em R elevado a R, no espaço das funções, então, cadê? Apertei o break, apertei. Então, seja, vou colocar aqui um seja, e, então, sejam isso e f, uma função de R em R. Então, nessas condições, então, Fn converge para F na topologia de R cartesiano R, C somente C, Fn de X converge para todo X que pertence. Tá? Fun fact, meio que por conta desse tipo de fenômeno que a topologia produto, quando você está no contexto de espaços de funções, também é chamado de topologia de convergência pontual. Porque aqui as funções convergem uma função, você converge totalmente. Não é um exercício difícil. Mas não é tão fácil quanto provar que o vazio está contido em qualquer conjunto. Tem um truquezinho, alguma coisa, mas nada fora do comum. Tá. Uma vez que a gente acredita nisso aqui que eu coloquei como exercício, que diga-se de passagem está provado no material que eu estou seguindo, tá? Então lá eu escrevi, lá eu fiz bonitinho, tá? Mas o vídeo já está mais longo do que eu queria. Então, mas aceitando isso, vamos observar isso aqui. Vamos pegar o conjunto A de todas as funções de R em R, tais que a imagem da em questão são só esses dois pontos, ou é 0 é 1. Então é uma função de R em R que assume valores 0 ou 1. E, além disso, quando você olha a cardinalidade do conjunto dos pontos para os quais a função assume valor, isso aqui é finito. Tá? Então vamos considerar esse conjunto. Da última vez que eu vi o professor Samuel, ele fez uma observação muito boa. Isso aqui é simplesmente a gente está pegando o conjunto de todas as funções características dos subconjuntos da reta que são cofinitos, certo? Lembra que a função característica, então você tem um conjunto X, aí você tem um subconjunto A contido em X. A função característica do A é a função que sai de X e vai nesse cara, e ela assume valor 0 se o X não pertence, e assume valor 1 se X pertence ao A. Então, como esse conjunto aqui que a gente pegou, esse A não é o mesmo A desse, tá? Isso aqui é só a definição do que é a função característica. Então, como aqui a gente está pegando funções que só assumem valores de 0, 1,
e a gente está exigindo que seja zero só num conjunto finito, num subconjunto finito, então significa que ela é 1 no complementar de um finito. Tá? Então ela é uma função característica em um cofinito. Tá? Fica mais fácil de pensar em que desgraça são os habitantes do ar. Tá? Obrigado pela observação, professor Samuel. Figuraça. Mas então, tá, consideramos esse animal aqui contido no espaço R elevado a R. E aí vou fazer algumas observações sobre esse A. Então, vejamos. A primeira observação é que a função, eu gosto de anotar ela assim, função nula, tá? Então ela pega qualquer x aqui e manda no zero. A função ela é um habitante legítimo de R elevado a R, mas mais do que isso, essa função ela pertence ao fecho de A na topologia de R elevado a R, na topologia produto. Por quê? Bom, a gente tem que pegar qualquer aberto, a gente tem que pegar um aberto. Então, se R elevado a R é um aberto, tal que a função nula pertence a esse aberto. Aí a gente tem que mostrar que esse aberto intercepta alguém do A. Só que, vejamos, ficou uma lousa vazia lá. Se a função nula pertence a um aberto da topologia produto, esse aberto da topologia produto é uma união de abertos básicos que são dessa forma aqui. Então, eu posso supor que aquele V é um aberto dessa forma aqui. Então, qual é a graça disso? É que, por ser dessa forma, a gente sabe que tem somente finitos Vx que são abertos da reta distintos de R. Tá? E aí, nesses abertos, a gente, como são finitos, a gente consegue montar uma... Então, suponha... A gente vai fazer exatamente isso aqui. Ó. Esse cara é finito, né? Então, vamos para a última página. Mais fácil escrever. Então, note que a função f de R em R. Aliás, eu já dei a notação, né, da função característica. A gente vai fazer isso aqui, ó, bem mais fácil. F definida como a função característica da reta menos o suporte do aberto básico V é uma função que pertence tanto a V quanto a... Vejamos por quê. O suporte de um aberto básico é finito. Então, a função característica ela vai dar 1 em todo mundo que não está no suporte e 0 em todo mundo que está no suporte. Então, é uma função que dá zeros, que dá 0 ou 1, e que só dá 0 infinitos. Portanto, ela está em A. E ela está em V porque justamente nos finitos abertos, onde na quantidade finita de x's, parece que isso aqui é de R, em particular, isso aqui tem que ser pela definição do cartesiano, a gente sabe disso aqui, tá? Então, isso aqui é zero. Então, para uma função pertencer, então, isso aqui, eu estou falando isso aqui, ó. A gente tem esse negócio aqui. Quando a gente define uma coisa dessa forma, uma função g pertence a isso, C e somente C, o g de x pertence ao v de x correspondente, tá?
Então, no lugar da G, pega a função característica. Então, para a função característica pertencer a esse V, tem que ser verdade que a função característica aplicada no X, e aqui era R, tem que ser verdade que quando você pega qualquer X da reta e aplica a função característica aplicada nesse X pertence ao Vx correspondente. Bom, se o X não está no suporte, significa que Vx é a reta toda. Então, o 1 está lá, que é o único valor que ela poderia assumir diferente de zero. Se o X está no suporte, poxa, melhor ainda. Porque no suporte a gente sabe que é um aberto diferente de R, só que é um aberto que contém zero. E é justamente a imagem que a função assume. Então, função característica. Então, isso aqui está na interseção, era um aberto qualquer, portanto, função nula pertence ao fecho. O segundo ponto, que é o interessante, é esse aqui. Você pega uma série de funções, então que cada uma dessas funções está no ar. Então, cada uma dessas funções é uma função característica de um subconjunto da reta que é cofinito. Tá? Então, se a gente tem qualquer sequência que a gente pega aqui, vai satisfazer isso aqui. Ó. Então, quando você pega o conjunto de... Você fixa um N, certo? Fixado, então é bom dizer isso. Fixado um N natural, a função Fn correspondente, ela converge para zero em, no máximo, uma quantidade enumerável de pontos. Tá bom? Por que isso? Vejam que a Fn... É só fazer um desenho. Eu vou dar um pause para fazer o desenho aqui, senão vai tomar muito tempo. Porque eu não tenho prática. Então, voltando, fiz o desenho aqui. Eu estava meio enganado aqui. Não é o N fixado, tá? Você trava o X e faz as Fs correrem. Então, isso te dá uma sequência em R. Aí, essa sequência de Fn de X é que você vai ver se converge para zero ou não. E isso só vai acontecer no máximo para inumeráveis pontos da reta. Por causa disso aqui. Ó. Vamos escrever a F0 como sendo uma lista de zeros ou uns, tá? Então, no ponto X da reta, deu 0, no ponto Y, deu 0, no ponto Z, deu 1, no ponto X til deu 0, aí no X check deu 1, no π deu 1, no número de Euler deu 1, e aí no restante dos outros números reais deu 1 também. Então, o que a gente... Porque só pode dar 0 numa quantidade finita. Então, o que isso diz para a gente? Nessa linha, a gente só tem finitos pontos onde a função dá zero. Tá ok? Na F1, o mesmo argumento vai, por ela ser uma função que está em A, só há finitos pontos da reta onde a função se anula. Conforme a gente vai procedendo nesse raciocínio, a gente vai ver que para cada Fn existe no máximo uma quantidade finita de pontos nos quais a Fn se anula. Portanto, esse conjunto aqui, que eu vou escrever aqui, então, esse conjunto B aqui,
conjunto dos x que pertence a F, tais que existe um pertencente aos tal que a Fn do x é zero. Esse conjunto é uma reunião enumerável de conjuntos finitos. Portanto, a unidade dele, isso aqui não é um 13, tá? Eu não quero perder o emprego. A cardinalidade desse conjunto é numerável. Só que o que acontece se a gente tem um x naquela coisa? Então, se x pertence a R, ele é tal que a Fn de x converge para... Então, como esses Fnx são ou zeros ou uns, para isso aqui acontecer, então tem que existir um n pertencente aos naturais, tal que a Fn de x ela é zero para todo n maior ou igual que n. Em particular, isso aqui diz para a gente que aliás, dá para fazer bem, isso aqui está até muito exigente, mas o fato de ocorrer essa convergência vai ter que existir um n, tal que isso aqui ocorre para todo n maior que o n maiúsculo. Tá? Então, em particular, o f do n, o f desse n maiúsculo de x é zero. Então, existe um tal que anula o x, então o x pertence a B. Ou seja, esse conjunto da lousa anterior, esse cara aqui, esse sujeitinho aqui, está contido em B, que é numerável. Portanto, ele é numerável. Tá? Bom, qual é que não existe sequência de funções em A, tal que essa sequência de funções convive para a função nula. Porque, pelo exercício que eu deixei para vocês pensarem, uma sequência de funções na topologia produto converge para uma outra função, se somente se a convergência ocorre em todos os pontos da reta. Em particular, isso tem que acontecer em uma quantidade não enumerável. Só que a gente viu que, dada qualquer sequência de funções, dada qualquer sequência de funções em a quantidade de pontos da reta para as quais essa sequência de pontos converge, essa sequência de funções converge pontualmente para zero, é no máximo enumerável. Então, não tem como isso aqui acontecer. Então, esse normalzinho aqui, espaço das funções de R em R com a topologia da convergência pontual, ele não satisfaz. Eu fui demais. Ele não satisfaz essa proposição. Oi? Oi? Tinha caído o áudio de novo. Obrigado, Discord e Net, claro, enfim. Finalizando. O espaço das funções reais com domínio real, R elevado a R com a topologia produto, não satisfaz isso aqui. Aliás não, né? Eu coloquei esse exercício, mas no final eu mostrei que ele não satisfaz essa proposição aqui. Ele não satisfaz isso. Você tem uma... Ele também não vai satisfazer outra. Mas você tem uma
um subconjunto que tem um ponto no fecho, mas não existe uma sequência que converge para ele. Tá? Em particular, aquele espaço não é pseudometrizável, não há uma pseudométrica que induza a topologia dele. Tá? Só que, eventualmente, a gente gostaria de trabalhar com coisas que lembram. Isso não pode proibir a gente de trabalhar com convergência. Tá? Não existiria análise funcional se a gente só dependesse de convergência de sequência. Pelo menos não a nível mais profundo, tá? Porque a maior parte dos espaços interessantes em análise funcional não é metrizável, tá? Então a gente não tem esse tipo de garantia. E aí, bem, no próximo vídeo que a gente vai ver é que existe um aparato teórico, certo? Uma ferramenta teórica, por assim dizer, que é muito parecida com sequência, tá? A gente escreve uma sequência assim, ou sequência assim, ou só escreve uma sequência assim. A gente vai, em vez de escrever assim, a gente vai escrever assim. E as coisas vão dar. Claro, a natureza desse D aqui é diferente. Ele vai ser uma coisa que se chama conjunto dirigido. Tá? E para muitas coisas ele é melhor que filtro para você trabalhar. Para outras, nem tanto. Só que a gente vai ver o que é esse negócio e como isso se relaciona com eles no próximo vídeo. E aí, provavelmente no vídeo seguinte, a gente vai ver como falar de continuidade, fechamento, essas coisas assim, usando essas noções de convergência com filtros e rede. Espero que o vídeo não tenha ficado muito ruim, porque eu estou usando um aplicativo novo, que eu já falei, né? Vamos ver. Bom, é isso, pessoal.